Paz e benignidade de Cristo Jesus, evangelistas, missionários, missionárias, irmãos em Cristo Jesus, é uma grande alegria estar na presença do Senhor. E o interessante é que o que eu planejei a semana para estar trazendo hoje na igreja tem a ver com tudo que foi já dito, né? Nos louvores, impressionante, na música que o irmão cantou, e agora que o Flávio falou também, algo assim maravilhoso, porque eu falei, Senhor, como ser maravilhoso, como ser traz, né, a nós a tua vontade, o teu poder. E, irmãos, se eu perguntar para cada um de vocês, né, o que te trouxe aqui essa noite, o que te leva sempre a estar buscando o Senhor, o que te trouxe aqui essa noite? Se for uma pessoa comum, vai falar, o meu pé, o meu carro me levou lá. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós que já podemos desfrutar desses poderes maravilhosos, nós sabemos que é algo muito maior que nos trouxe aqui. E se eu fosse perguntar para você, ou ao me perguntar também o que me trouxe aqui, claro que nós poderíamos falar o amor de Deus. O que mais você poderia falar? A misericórdia do Senhor, a sua benignidade, a sua paciência, o seu perdão. Mas nós também tem algo que o Senhor usou com grande força para trazer nós ao conhecimento de Cristo. E isso que foi falado hoje desde o louvor, também no louvor que o irmão cantou, também nas palavras do Flávio, que é sobre o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos. Esse poder grandioso que Deus usou para estabelecer a igreja, para salvar o seu povo. Deus usou de amor, de misericórdia, de graça. Claro que usou grandemente, mas Ele usou de poder para fazer isso também. É o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? O poder é possibilitar algo que é impossível. Diferentemente dos poderes que nós vemos aí, né, os heróis de hoje em dia, que soltam raios pela mão. Não, o poder de Deus é tornar possível aquilo que é impossível. A nossa salvação, por exemplo, é impossível a nós, mas Deus tornou possível no seu Filho Jesus Cristo. E te concedeu a você e a mim de graça, pela fé no seu Filho. Interessante que o Flávio também falou sobre a leitura do texto. Eu gostaria que você estivesse abrindo suas Bíblias em Efésios, uma carta muito maravilhosa. Efésios 1. O texto é longo, eu vou dividir ele em partes, mas talvez esse texto aqui, ele somente ser lido, ele já talvez não, com certeza, ele já é uma pregação, uma palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo traz sobre o Evangelho e sobre o poder de Deus para salvar. Efésios 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da glória da sua graça. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amém. Daqui a pouco nós vamos continuar do 15 até o 22, que vai falar declaradamente sobre o poder de Deus, e aqui vai estar falando também desse poder maravilhoso que nos alcançou. Irmãos, o poder de Deus, ele é descrito nas Escrituras, ele é falado, ele é testemunhado nas Escrituras, e ele não deve e não pode ser negligenciado pela igreja. Nós, hoje, por causa dos abusos que são feitos, por causa dos exageros, nós temos a tendência de nos afastarmos um pouquinho dessa palavra poder, dessa palavra força do poder do Senhor, devido a tantos exageros que está tendo hoje em dia nas mídias. Porém, esse poder de Deus, ele é real. Esse poder de Deus, ele é dado à igreja. Esse poder de Deus, ele é falado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o poder de Deus era poderoso. Um poder de abrir o Mar Vermelho, de lançar 10 pragas sobre o Egito, de resgatar os filhos de Israel do Egito. É um poder que faz com que Davi vence um gigante com uma pedra na testa. E nós podemos notar que não foi somente ali, naquela hora que foi demonstrado o poder de Deus, mas antes, quando Davi conseguiu convencer Saul de pelejar contra o gigante. Porque estava em jogo um reino estava em jogo ali. Se Davi perdesse, Israel seria dominado pelos filisteus. Então, com poder, Deus convence Saul a permitir que Davi fosse pelejar contra o gigante Golias. E Davi o vence. Nós vemos ali na história de Gideão, como Deus com grande poder salva o povo por meio de Gideão. Nós vemos Sansão, que poder foi usado ali pelo Senhor para que Sansão pudesse fazer coisas tão magníficas, tão maravilhosas. Esse poder está à disposição da igreja. Nós vemos o poder no Novo Testamento, Paulo, os apóstolos batalhando, já não é mais um poder de espadas, de escudo, mas agora é um poder contra o engano, falsos ensinadores, falsos mestres querendo tirar a igreja do caminho do Senhor. E o apóstolo Paulo, por ser mais apóstolo, o grande poder do Senhor faz com que a igreja permaneça, persevere no caminho do Senhor. Esse poder que hoje abraça, entrelaça na igreja, que é o que te trouxe aqui, que é o que me trouxe aqui. Esse poder de Deus, que não deve e não pode ser negligenciado pela igreja. Há um poder sobre a igreja, há um poder que opera ricamente e eficazmente na igreja, naqueles que creem. Segundo esses textos que nós estamos lendo aqui até agora, nós já lemos uma boa parte. E nós podemos pensar que diferença que há entre um cristão e aquele que não crê. Que diferença pode haver? Porque visto que Deus faz vir seu sol sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos, que diferença que há entre uma pessoa que crê no Senhor Jesus e uma pessoa que não crê? Irmãos, aqui prova que há uma grande diferença. Há uma grande diferença sobre aqueles que creem no Senhor Jesus de fato, de verdade, que nasceram de novo, que são reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. É uma grande diferença. E nós não podemos negligenciar isso. Tá, mas parece que o homem de Deus age que nem o homem do mundo, tá? Mas não tem importância, porque ele está agindo assim. O importante é que tem um poder poderoso, eficaz, rico, que opera na igreja. E esse poder é transformador.
que faz com que nós tenhamos ânimo, nos encoraja, nos fortalece para irmos levar o Evangelho àqueles que não conhecem, para que eles vejam que é um poder que resgata ele do pecado, que resgata essa pessoa da injustiça, das iniquidades desse mundo e traz ela salva, regenerada, justificada para o reino do Senhor. Há um poder muito grande para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. Irmãos, há uma grande diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Está diante de nós todas essas promessas maravilhosas. Então aqui o apóstolo Paulo vai estar dizendo no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, Ele é bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Note que essa palavra, regiões celestiais, que foi cantada no louvor, só que no livro de Efésios ela é referida 5 vezes. Nós não vamos ler o capítulo 2, mas é um dos capítulos mais conhecidos de Efésios, fala que nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo. A igreja, aquele que crê, está sentado nos lugares celestiais em Cristo. É esse poder que te desvia do pecado. É esse poder que te separa das iniquidades desse mundo. É esse poder que te apresenta diante de Deus, santo, irrepreensível e inculpável, como ele vai falar aqui. Ele diz, Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Deus já abençoou a igreja, já te abençoou, já me abençoou, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis e santos perante Ele e em amor. Para que aconteça isso na nossa vida, para nos apresentarmos diante do Senhor, santos e irrepreensíveis. Santos é separados das coisas que estão acontecendo no mundo, das iniquidades que acontecem, separados, agora chamados por Deus pelo Evangelho, irrepreensíveis, que não há repreensão. Note que se nós não somos repreensíveis de nós mesmos, porque nós não conseguimos de nós mesmos ter força para combater contra o pecado, ou para resistir o pecado, mas só no poder de Deus. Se você está resistindo o pecado, se o pecado já não está mais sendo o Senhor da sua vida, se você não devota mais a sua vida ao pecado, isso se deve ao poder de Deus que está operando em você, ricamente, eficazmente. Porque o pecado é algo muito forte, e se não for o poder de Deus para nos fazer vencer o pecado, nós não venceríamos. É esse poder de Deus que nos libertou da escravidão do pecado. Mas o que é a escravidão do pecado? É viver uma vida devotada ao pecado. Uma vida onde só há o pecado naquela vida. Agora não. Por mais que nós possamos ainda cometer algum outro pecado, a nossa vida não está devotada. O pecado não reina mais nos nossos membros. Porque nós somos de quem? De Cristo. Nós somos comprados. Nós somos tirados do reino do pecado, das trevas, e transferidos para o reino do Filho do amor de Deus. Perante Ele em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Que pensa, irmãos, nós somos adotados, nós somos filhos de Deus. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo o conselho de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus concedeu isso gratuitamente a você e a mim. Você precisou pagar alguma coisa? Não, nem eu. Mas gratuitamente Deus nos alcançou pelo Evangelho. Deus nos salva. Isso que você sente, esse fervor, esse fogo ardendo dentro de você, é o Espírito Santo de Deus com grande poder e glória operando na sua vida, operando na minha vida. Por isso, igreja, nós somos do Senhor e os poderes de Deus será conhecido do mundo, como vai dizer aqui, dos principados e potestades do mundo, através da sua igreja, que poderosamente, através de Cristo, vai até o mundo para levar o Evangelho. Ele continua dizendo, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue,
a saber, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus derramou sobre a igreja. Deus derramou esse poder. Deus derramou essa graça. E Ele fez isso com toda a sabedoria e prudência. Deus já derramou sobre nós. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus já desvendou, Ele já tirou, aquele novelo foi desvendado. E agora você conhece o mistério da graça de Deus. Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Tudo isso que Deus fez foi por meio de Cristo. Quão grandiosas coisas Deus fez a nosso favor por meio de Cristo. Como nós devemos ser gratos. Como nós devemos a cada dia falarmos, notarmos e vivificarmos em nosso coração esse poder de Deus que nos alcançou. Esse poder que torna possível aquilo que é impossível. Esse poder que tira uma pessoa do mais lamaçal do pecado, apresenta ela limpa diante do Senhor, inculpável, justificada, regenerada, nova criatura, nasceu de novo. Isso é pelo poder de Deus. Amém. E os apóstolos não negligenciavam o poder de Deus. Eles viviam esse poder. Irmãos, de fazer convergir dentro da dispensação da plenitude do tempo todas as coisas, tantas que estão no céu como estão na terra. Está falando de Cristo, nosso Salvador. Deus fez tudo isso por meio de Cristo. Nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Você é para louvor da glória de Deus? Então, qual o motivo de Deus ter chamado você além de salvar a sua vida? Para que nós demos fruto, para ser para louvor da glória de Deus. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quem foi selado aqui? Quem pode falar, eu fui selado com o Espírito Santo? Eu fui selado. Você foi selado com o Espírito Santo porque você crê no Senhor Jesus. É uma promessa das Escrituras. A palavra da verdade, que você ouvir, irmãos, além de poderoso, é a verdade. O Evangelho, quando nos alcançou, ele nos alcançou com poder e com verdade. Para que nós nos desviamos das mentiras, dos enganos que há, para virmos para a verdade de Cristo. E agora Paulo fala, permanecei firme no Evangelho. Irmãos, é o poder de Deus que eu tenho certeza que todos nós vamos permanecer firmes em quem? No Evangelho, que é a boa notícia do Senhor. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa que foi prometida. Irmãos, o selo é algo importantíssimo. O selo é algo que os reis usavam na época para selar as cartas. E você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Você tem um selo de Deus na sua vida. Eu tenho o selo de Deus na minha vida. Onde Deus me selou, para que agora Deus olhe para mim e vê Cristo em mim. Olha para você e vê Cristo em você. Vê a obra perfeita, justa do seu Filho na sua vida. De modo que agora você pode falar, eu sou de Cristo, porque Ele me alcançou pelo Evangelho. Ele continua dizendo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, nós temos uma herança. E essa herança já é dada hoje, aos poucos, como diz aqui, com toda a sorte de bem espiritual, o amor, a justiça, está aquecendo o teu coração no Evangelho. Mas nós temos uma herança para já e para o futuro. E essa herança nos é segurada em Cristo, e o Espírito Santo é o penhor. O penhor significa garantia. Então você tem essa garantia dada por Deus,
que você vai habitar em novos céus e nova terra, que foi dado por Deus em Cristo. Você tem a certeza que você foi alcançado pelo Evangelho e que, como diz a palavra, aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então hoje nós podemos, com toda a gratidão, falar: Senhor, obrigado por esse poder. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por ter operado ricamente na vida de pessoas tão maravilhosas que o Senhor operou para que o Evangelho chegasse a mim até hoje. Que é que por grande poder nós estamos estudando, nós podemos ver o cânon do Novo Testamento, até agora estou estudando o Novo Testamento. Cânon, que é o catálogo, e canonizar significa medida com vara. Então, o que eles catalogaram? Eles catalogaram uma medida com vara, eles mediram, eles observaram, viram o que era realmente a palavra de Deus para endossar aqui nas Escrituras. E esse aqui é o catálogo canonizado, medido com vara, ou seja, é um catálogo que foi observado que é de Deus, mas isso só foi feito pelo poder de Deus. Irmãos, como é interessante, porque foi fragmentos, foram partes que foram sendo reconstituídas, para que as Escrituras chegassem até nós já pronta, sacramentada, já só para nós desfrutarmos de tão grande bênção que essas Escrituras. E o poder de Deus fez com que chegasse até nós até hoje. Se não fosse o poder de Deus, qual a probabilidade das Escrituras não ter chegado até nós até hoje? Mas chegou. E isso pelo poder de Deus. E você pode conhecer a Cristo pelo poder de Deus de ter feito a Escritura chegar até a tua vida e a minha vida até hoje. Ele continua aqui o texto, e agora ele vai falar uma palavra bem legal que o Flávio também falou. No versículo 15 ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vossa oração, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. E aqui Paulo descreve com clareza o poder de Deus. O poder de Deus que opera ricamente e eficazmente naqueles que creem. Ele diz aqui: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A suprema, a coisa mais alta, mais elevada, suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O poder de Deus é eficaz, você tem força, é esse poder que torna possível aquilo que é impossível. E aqui ele vai falar de um poder maravilhoso, que é o poder de ressuscitar pessoas dentre os mortos. Ele vai falar assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, o poder de Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que Deus leva para que você creia nele, para que você confie nele, para que eu confie no Senhor. Quando eu dobro meu joelho em oração, quando eu vou evangelizar uma pessoa, quando eu venho para a igreja, é nesse poder
que a nossa vida está baseada, a nossa fé está baseada no poder de Deus, na confiança do poder de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, o ministério dos apóstolos. Como é maravilhoso o ministério dos apóstolos. Porque os apóstolos, eles falaram coisas tão grandiosas, tão poderosas, que nós podemos notar e ver que não eram homens comuns que falavam, mas eram homens santos, movidos pelo Espírito Santo de Deus que falavam. Porque são palavras somente um homem inspirado por um Deus verdadeiro que pode falar palavras como essas. E a outra coisa também tão maravilhosa que nós podemos ver é sobre a ressurreição. Irmãos, a ressurreição, ela é algo que, se você crer de fato e de verdade, você tem que dar glória a Deus. Eu tenho que dar glória a Deus. Porque imagine só, a ressurreição não é algo fácil de se acreditar. Ressuscitar um morto, uma pessoa que está morta, ressuscitar. Podemos ver que Jesus não estava desmaiado. Jesus não estava num coma profundo. Jesus não estava ali mostrando que estava dormindo para que eles acreditassem. Jesus estava verdadeiramente morto, sem vida. A vida lhe foi tirada na cruz. E agora Deus o ressuscita dentre os mortos. Mas se você crer na ressurreição de Cristo, é o poder de Deus que fez com que você cresça, porque não é fácil crer numa ressurreição. E isso é muito forte, porque as Escrituras, como diz aqui que é a palavra da verdade, eu acho legal as Escrituras, acho tremendo, porque ela é a verdade. E por ela ser a verdade, ela não maqueia as coisas. Ela não coloca uma maquiagem. Poxa, se eu falar isso daqui, as pessoas não vão acreditar. Não, ela fala claramente que Tomé não acreditou que Jesus ressuscitou. Nós vemos Paulo mandando uma carta ali para a igreja de Coríntios, porque havia algumas pessoas que não acreditavam em ressurreição de mortos. E Paulo precisou mandar uma palavra dizendo: se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E digo mais, vocês permanecem nos vossos pecados se Cristo não ressuscitou. Mas depois ele fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Então veja que não é fácil crer na ressurreição. Mas se você crer na ressurreição de Cristo, que Deus, pelo seu eterno poder, ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, você pode crer de todo o teu coração que é pelo poder de Deus que você crê, que é pelo poder de Deus que eu creio. E é esse poder que está disponível, que opera ricamente em nós que cremos, como diz aqui o versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Há um poder designado para a igreja, muito grande. Então tudo que nós possamos fazer, seja evangelizar, seja cantar no louvor, seja pregar, seja na diaconia, seja nos ministérios da igreja, seja em qualquer lugar da igreja, pode saber uma coisa muito interessante, muito importante da palavra de Deus. Há o poder de Deus sobre isso. É o poder de Deus que vai trazer vidas para se render ao Senhor Jesus, tanto aqui quanto na Terezinha. É o poder de Deus que vai trazer vidas para ter as suas vidas salvas do pecado e da injustiça desse mundo, para apresentá-las diante do Senhor santas e inculpáveis e irrepreensíveis. Porque é o poder de Deus que está operando ricamente na igreja. Quantos creem nesse poder? Esse poder é real, porque ele é testemunhado nas Escrituras. Nós acabamos de ver que a palavra é a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Esse poder está na igreja, para que a igreja viva esse poder. Vamos buscar esse poder a cada dia da nossa vida. Vamos a cada dia falar: Senhor, haja com grande poder na igreja, haja com grande poder na minha vida, haja com grande poder, Senhor, nas minhas ações. Paulo falou assim: quando eu fui levar o Evangelho até vós, não fui com particular elucidação de sabedoria humana, mas o poder de Deus. Paulo diz que a mensagem da cruz para aqueles que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. O poder de Deus significa dinamite de Deus.
essa dinamite de Deus que opera ricamente na igreja. E nós não podemos, por causa de movimentos exagerados ou fora da palavra, nos retrairmos e falar, não, Deus não opera hoje em dia. Pelo contrário, vamos falar, Deus opera ricamente hoje em dia. Deus é o mesmo Deus que operou ricamente nos apóstolos, que operou ricamente em Davi, que operou ricamente em Moisés, que operou ricamente em Sansão. É o mesmo Deus que opera ricamente hoje na minha vida, na minha igreja. Aleluia. Esse é o poder de Deus na sua vida e na minha vida. E esse é o Senhor Jesus que nos é apresentado como o poder de Deus. O Senhor Jesus disse, é me dado todo o poder no céu e da terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, já que o poder já me foi dado, agora vão, porque esse poder vai acompanhar vocês na pregação do Evangelho, para fazer novos discípulos, novos salvos, conquistados pelo Evangelho. E nós podemos ver, como diz aqui, que também está escrito em Filipenses, que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, não só no presente século, mas também no vindouro. O presente século é aquele século que Paulo falou isso. No vindouro é o nosso século. O nome de Cristo não tem outro nome maior que o nome de Cristo. Porque o nome de Cristo é todo poderoso. É o que nos salvou, é o que nos alcançou, é o seu nome. Interessante que muitos anos atrás eu trabalhava numa loja de conveniência, né? E aí, essa loja de conveniência vendia umas revistas. E aí, numa dessas revistas, não sei se a National Geographic alguma coisa, estava falando algum documentário a respeito de Jesus. E na capa estava uma foto, assim, tipo uma imagem, né, de Jesus. Aí eu perguntei para um colega meu, que hoje em dia ele é até pastor, Fábio, não esqueço dele, né? Ele falou, eu perguntei, Fábio, eu mostrei para ele a revista e falei, será que Jesus era assim? Né? Aí ele falou para mim, olha Sérgio, na realidade a aparência dele não importa, sabe o que importa para nós? O seu nome. Amém. O nome de Jesus que importa para você e para mim. É por esse nome que nós fomos resgatados, é por esse nome que nós fomos tirados do mais duro e cruel lamaçal do pecado. É esse nome que te traz para a igreja para ouvir a glória do Senhor e a força do seu poder. É esse nome que transformou tua vida. É esse nome que te chama pelo Evangelho. É esse nome que está acima de todo nome. Não só neste século, mas também no vindouro. E por toda a eternidade é o nome que está acima de todo nome. É o nome do Senhor Jesus. O seu Senhor, o meu Senhor. O seu Rei, o meu Rei. O nosso único e suficiente Salvador. Que nesse nome nós apoiamos nossa fé. Nós apoiamos nossa vida. Nós apoiamos nosso ministério, nós apoiamos a cada dia a nossa confiança nesse Senhor que morreu, mas que ressuscitou dos mortos. Amém. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E que você pudesse, nesse momento, agradecer ao Senhor pelo poder de Deus que te alcançou. Se não fosse o poder de Deus, o que seria da nossa vida? Como diz o Salmo, se não fosse o Senhor, Israel que o diga, se não fosse o Senhor, nós que podemos dizer hoje, onde será que eu estaria? O que será que seria da minha vida? Mas é o poder de Deus que te alcançou. Esse poder é a dinamite de Deus, é aquilo que tornou possível aquilo que era impossível. Era impossível para você, como para mim, salvar-se a si mesmo. Era impossível eu perdoar meus pecados. Era impossível limpar o meu coração. É impossível eu ser irrepreensível e santo diante do Senhor. O pecado havia me dominado. O pecado havia dominado cada membro do meu corpo, o meu pensamento, a minha língua, a minha fala, os meus olhos, o meu ouvido estava contaminado pelo pecado. Mas o Senhor Jesus, com poder e grande glória, te salvou, te alcançou, te chamou pelo Evangelho, limpou teu coração, perdoou seus pecados. O Senhor Jesus, por amor, te deu a vida eterna, te deu comunhão, o grego koinonia. E
você ter hoje uma comunhão com o Senhor, uma reconciliação, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Que o Senhor Jesus pagou o preço da nossa redenção. Que o Senhor Jesus nos salvou por grande amor e poder. Pai Santo, Pai Justo, nós nesse momento te agradecemos, Senhor, porque a obra do Teu Filho, Senhor, é maravilhosa. Porque foi a obra do Teu Filho que alcançou a igreja, Senhor. O que é impossível a nós, Pai, o Senhor tornou possível em Cristo, Senhor, ressuscitando dentre os mortos, Pai. E que hoje nós saibamos, Senhor, a dar valor, dar glória e graça ao Teu nome, Senhor. Que nós, em nome de Jesus, não negligenciamos, não coloquemos o Teu poder numa gaveta, Senhor. Mas que nós, em nome de Jesus, creiamos esse poder, Pai. Creiamos que esse poder operará ricamente hoje, Senhor. E que esse poder, Pai, através de Cristo, vem para a nossa vida, Pai, que através da nossa vida em Cristo, nós possamos levar, Pai, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Pai, que em nome de Jesus eles também sejam membros do corpo de Cristo, Senhor. Pai, conhecer a Tua realeza, conhecer a Tua santidade. Opera ricamente na igreja, Senhor, em cada ministério, Senhor. Opera, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Teu poder seja conhecido de todos, Senhor. Pai, que o Teu poder seja conhecido hoje, Pai. Em nome de Jesus, para o Teu louvor e glória. Obrigado por trazer todos aqui pelo Teu poder, Pai. E que nós saiamos daqui sabendo que é um poder, Pai. Que é o poder do Senhor através da vida daqueles que creem. Para ser nós sermos santos e irrepreensíveis no Senhor e em amor, Pai. E tudo isso Senhor nos propiciou por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós Te louvamos nesse momento em nome de Jesus.